Existe uma tendência contemporânea de imediatismo, de busca por soluções, de busca por resultados. Todo mundo está querendo resultado, todo mundo está querendo resolver problemas, todo mundo está querendo se sentir satisfeito. E isso é um sintoma de uma sociedade doente, uma sociedade intolerante de desconfortos, uma sociedade de pessoas imaturas que não são capazes de tolerar perder, de tolerar não sair com a melhor. E a psicanálise precisa ser um instrumento para reparar esse funcionamento do sujeito que está construindo a sociedade. Prepará-lo para ser um pouco mais humilde, um pouco mais tolerante, para não ter as coisas na hora que ele quer, para não ter os resultados que ele esperava, para não ser cumprido ali as expectativas dele, mas que ele possa, de maneira madura, ser capaz de tolerar aquilo que não foi possível.